Como você sabe se alguém está realmente bem financeiramente? Tem muita gente por aí que finge ter uma boa condição financeira só para impressionar os outros. Aqui estão 11 sinais de uma pessoa financeiramente mal educada. Número 1. Elas vivem o estilo YOLO. YOLO, uma abreviação em inglês de You Only Live Once, traduzida para o português como Você Só Vive Uma Vez, carrega consigo uma filosofia que destaca a importância de aproveitar a vida ao máximo. No entanto, é fundamental distinguir entre desfrutar o momento presente e viver intensamente e tomar decisões impulsivas sem considerar as consequências futuras. O estilo YOLO se enquadra mais nessa segunda categoria, desde gastar sem pensar até se envolver em comportamentos arriscados e imprudentes, como investir em ações ruins. Falaremos sobre isso em breve neste vídeo. A mentalidade YOLO pode levar rapidamente a uma ruína financeira. Além disso, essa mentalidade pode prejudicar você quando decidir levar a vida a sério, especialmente por volta dos 30 anos. A lição aqui é simples: uma vida boa e próspera exige planejamento e disciplina. Número 2. Elas têm uma enorme dívida no cartão de crédito. Vamos pensar em uma situação bem simples. Você está em uma loja de doces, você pode pegar os doces que quiser agora, mas terá que pagar por eles depois. Parece ótimo, não é mesmo? Isso é mais ou menos como funcionam os cartões de crédito. Você pode comprar coisas na hora, mas precisa pagar a conta do cartão depois. Agora imagine que você fica empolgado na loja de doces e enche sua sacola até transbordar. Você come alguns doces na hora, mas guarda o restante para depois. Passa um mês e o dono da loja de doces vem cobrar pelo que você pegou. Só que a conta é muito maior do que você imagina e não dá para pagar tudo de uma vez. Aí o dono diz: tudo bem, você pode pagar um pouco agora e o restante depois. Mas tem um detalhe: a cada dia que você não paga a conta inteira, o dono adiciona um pouco mais ao valor que você deve. Esse extra é chamado de juros. No mês seguinte, você ainda está devendo pelo doce original, mas agora tem que pagar também pelos juros. E quanto mais tempo você demora para pagar, mais juros serão adicionados. Quando você percebe, deve muito mais do que o valor original dos doces. Isso é exatamente o que acontece quando alguém tem uma grande dívida no cartão de crédito. Você não está pagando apenas pelo que comprou, mas também está pagando juros extras. Se não tomar cuidado, a dívida pode sair do controle rapidinho. Quando alguém acumula muita dívida no cartão de crédito, pode ser que não tenha entendido direito como funcionam os juros ou como a dívida pode crescer rápido. Número 3. Elas vivem no aperto. Vamos imaginar uma situação diferente. Pense na sua vida financeira como uma jornada, como uma viagem de carro. Agora imagine que você está dirigindo sem um plano definido. Você não sabe onde fica o próximo posto de gasolina, não trouxe lanches e nem tem certeza se terá um lugar para dormir à noite. Essa é um pouco a sensação de viver no aperto. Você vai se virando, mas sempre com uma preocupação constante sobre o que vai acontecer a seguir. Viver no aperto pode ser resultado de situações que não estão totalmente sob o nosso controle, como salários baixos, despesas altas ou gastos inesperados. Porém, também pode ser um sinal de que precisamos melhorar nossos conhecimentos sobre finanças. Número 4. Elas sempre pedem dinheiro aos pais ou parentes. Se você é adulto e isso é algo que acontece com frequência, é bom você ficar atento. Pedir dinheiro aos pais ou parentes regularmente, quando já é adulto, pode indicar uma falta de conhecimento sobre como lidar com dinheiro, o que geralmente significa que você não tem habilidades básicas de gerenciamento financeiro. Isso inclui coisas simples, como fazer um orçamento e planejar seus gastos, que são importantes para viver dentro do seu próprio orçamento. Se você gasta consistentemente mais do que ganha ou não leva em consideração despesas regulares, é provável que você acabe sempre precisando pedir ajuda financeira. Além disso, isso pode mostrar que você não está preparado para lidar com os custos inesperados que fazem parte da vida. A educação financeira ensina que é importante ter uma reserva de emergência para cobrir as despesas inesperadas. Sem essa reserva, você acaba dependendo dos outros quando surgem essas situações, em vez de lidar com elas por conta própria. Depender frequentemente dos outros para ajuda financeira pode significar que você não entende completamente o conceito de independência financeira, que é uma das bases da vida adulta. Lembre-se que a nossa sociedade é construída de 2 pilares fundamentais: autonomia e responsabilidade pessoal.
Se perdermos o controle sobre esses pilares, nunca vamos amadurecer. Número 5. Elas pedem dinheiro emprestado para amigos. Talvez seja a hora de você focar no planejamento financeiro e desenvolver bons hábitos de economia. Como você pode ver, a maioria desses sinais está relacionada a essas questões. Pedir dinheiro emprestado aos amigos pode complicar as coisas, pois você pode começar a se sentir culpado, constrangido ou com uma sensação de dívida em relação ao seu amigo. E eles podem sentir ressentimento ou frustração, especialmente se o pagamento não for feito no prazo combinado. A amizade é construída com base na confiança mútua, compreensão e apoio, e não em transações financeiras. Número 6. Elas compram coisas que não podem pagar. Aqui está uma dica simples que você pode usar para evitar esses comportamentos imprudentes. Muitos especialistas em finanças sugerem que o limite mais realista para gastos com compras em geral é destinar de 15% a 20% da sua renda, levando em consideração sua situação financeira geral e outras despesas. Vamos usar um exemplo para ilustrar isso. Digamos que sua renda mensal seja de R$5.000 e você está considerando comprar um carro. Se você adotar o limite de 15% para gastos com o carro, isso significa que você deveria destinar até R$750 por mês para essa finalidade. Se preferir o limite de 20%, o valor máximo seria de R$1.000 por mês. Esses valores incluem as parcelas do carro, gastos com combustível, impostos e outros custos relacionados. Então, se você possui educação financeira e percebe que não precisa realmente do carro neste momento, considerando que sua renda mensal é de R$5.000, é melhor adiar a compra enquanto ajunta mais dinheiro. Além disso, você pode usar a regra das 48 horas. Se sentir vontade de comprar algo caro, que talvez não precise, espere 48 horas antes de fazer a compra. Se após esse período de 2 dias ainda quiser comprar, faça os cálculos e verifique se você pode realmente pagar por isso. Número 7. Elas acham que pagar aluguel é algo ruim. Pagar aluguel não é necessariamente algo ruim. Na realidade, alugar oferece uma oportunidade para as pessoas terem um lugar para morar sem um compromisso de longo prazo e os custos associados à compra de uma casa. Para aqueles que não têm os recursos financeiros para comprar uma propriedade ou para aqueles que valorizam a flexibilidade, o aluguel pode ser uma excelente opção. Além disso, alugar elimina a responsabilidade de lidar com a manutenção, reparos e impostos sobre propriedades, que geralmente são de responsabilidade do proprietário. Financeiramente falando, considerar o pagamento de aluguel como algo negativo pode indicar uma falta de compreensão sobre o mercado imobiliário. A decisão entre comprar ou alugar depende dos custos de vida na área, do mercado imobiliário local e da situação financeira pessoal. Em algumas áreas, onde os preços dos imóveis são altos, alugar pode ser uma opção mais econômica. Além disso, o dinheiro economizado ao não comprar uma casa pode ser investido em outras áreas, proporcionando crescimento financeiro em diferentes aspectos da vida. Portanto, especialmente para aqueles que estão na faixa dos 20 anos, não tenha pressa de comprar uma casa sem ter a certeza de onde deseja se estabelecer e quantos filhos vai ter. No futuro, quando você tiver economias suficientes para evitar cair na armadilha do financiamento, você pode considerar a compra de uma casa, principalmente quando você estiver com uma idade mais avançada, pois morar de aluguel pode se tornar mais complicado nessa fase da vida. Número 8. Elas não têm nenhuma economia na sua reserva de emergência. Ter uma reserva de emergência é essencial para lidar com as despesas imprevistas, como perda de emprego, problemas de saúde repentinos, reparos urgentes no carro ou qualquer dificuldade financeira inesperada. O objetivo dessa reserva é proporcionar segurança financeira, agindo como uma proteção contra eventos inesperados. Dessa forma, você pode lidar com essas situações sem recorrer a empréstimos, dívidas ou usar seus investimentos de longo prazo. Construir uma reserva de emergência deve ser uma prioridade e você pode começar definindo uma meta, geralmente equivalente a 3 a 6 meses de despesas básicas. Para isso, calcule suas despesas mensais, como moradia, conta, comida, seguro, transportes ou outros gastos essenciais.
Em seguida, multiplique esse valor pelo número de meses que deseja cobrir com sua reserva, e você terá uma meta para a sua reserva de emergência. Lembre-se de que é um objetivo de longo prazo, e é perfeitamente normal começar com pouco e ir construindo ao longo do tempo. Número 9. Elas não têm absolutamente nenhum investimento. Um sinal importante de educação financeira é compreender o poder dos investimentos. Quando alguém não possui nenhum investimento, pode indicar que ainda não entenderam completamente esse conceito. Investir é fazer o dinheiro crescer ao longo do tempo, transformando uma pequena quantia em uma quantia significativa através do poder dos juros compostos. É como plantar uma semente pequena que se torna uma árvore frondosa, produzindo frutos ano após ano. Sem investir, você essencialmente mantém sua semente em uma caixa e nunca germina. Além disso, investir é uma forma de preparar-se para o futuro. Todos nós temos sonhos e objetivos que exigem mais do que podemos economizar com a nossa renda mensal. Pode ser a compra de uma casa, o início de um negócio ou, simplesmente, garantir uma aposentadoria confortável. Os investimentos podem ser o veículo que nos leva a essas metas. Ao não investir, é como perder a oportunidade de embarcar em uma jornada que nos levaria ao destino de maneira mais rápida e eficiente. Número 10. Elas odeiam o capitalismo e as pessoas ricas. Muitas pessoas que odeiam o capitalismo e o processo de criação de riqueza provavelmente não estudaram a história o suficiente. O capitalismo tem seus lados negativos, mas aqueles que os desprezam sem entender bem podem fazer isso porque não tiveram uma boa educação financeira. O capitalismo basicamente é o sistema econômico onde as empresas privadas competem entre si. Isso pode incentivar a inovação, o crescimento econômico e a liberdade pessoal. Se alguém tem uma visão muito negativa sobre a riqueza, pode acabar perdendo a oportunidade de aprender sobre como criar riqueza e buscar suas próprias oportunidades. É importante ter uma visão equilibrada e informada ao avaliar o papel do capitalismo na sociedade. Número 11. Elas investem em ações de empresas com resultados negativos. Sério, pessoal? Colocar dinheiro em ações de empresas que estão indo mal, na esperança de obter lucro, não é investir, é apostar. Muitas vezes, as ações de empresas ruins são impulsionadas pelo hype das redes sociais e por negociações especulativas, e não por fatores fundamentais como lucros das empresas, o fluxo de caixa ou indicadores econômicos. Investir nesse tipo de ação geralmente é motivado pelo FOMO, medo de perder uma oportunidade, levando os investidores a tomar decisões impulsivas sem entender completamente os riscos envolvidos. É possível que você veja histórias sensacionalistas de pessoas que enriqueceram da noite para o dia, mas isso é mais uma exceção do que regra. Saiba de uma vez por toda que investir em empresas com um histórico consistente de lucro é uma estratégia mais segura e provavelmente levará a um melhor retorno financeiro no futuro. Como você chegou até esta parte do vídeo, para lhe recompensar, temos mais um item para você na lista. Número 12. Elas nunca pagam suas contas em dias. Isso é um sinal de que algumas pessoas simplesmente não conseguiram amadurecer financeiramente. Não pagar as contas em dia claramente mostra a falta de entendimento sobre como lidar com o dinheiro. Por quê? Bem, as contas precisam ser pagas assim que você recebe seu salário. Caso contrário, você terá que lidar com as taxas de atraso e juros mais altos. O bom planejamento financeiro resolve tudo. Agora estamos curiosos para saber qual é, na sua opinião, o maior e o mais comum erro financeiro que as pessoas cometem todos os dias. Deixe sua resposta nos comentários abaixo. Adoramos ouvir sua opinião. E como sempre, obrigado por assistir. Se você quiser aprender mais, confira o próximo vídeo. Tenha um ótimo dia ou noite.